Olha só, no Brasil, uma única proposta de lei foi o suficiente para causar um verdadeiro terremoto político. As instituições mais poderosas do país estão em rota de colisão. E a gente vai entender direitinho o porquê disso tudo. Afinal, o que está no centro dessa confusão toda? É um ajuste técnico na lei ou uma verdadeira arma política? Nesta análise, vamos mergulhar fundo no controverso projeto de lei da dosimetria e ver o que ele revela sobre as tensões bem profundas que estão a ferver em Brasília neste momento. Ok, então como é que vamos fazer isso? Primeiro, a gente vai entender o panorama geral desse impasse institucional. Depois, vamos direto ao ponto. O que diz exatamente esse projeto de lei? Em seguida, vamos analisar a briga de narrativas. É uma correção justa ou uma anistia disfarçada? E não para por aí, porque tem um efeito colateral bem inesperado que a gente precisa ver. Por fim, vamos tentar espreitar o que vem pela frente. Certo. Então, para entender de verdade este projeto de lei, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. É fundamental entender o clima atual, a relação, que está bem tensa, diga-se de passagem, entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. De um lado, o Congresso, que faz as leis, do outro, o STF, que interpreta essas leis. É a base da República, a separação de poderes, certo? Bom, na teoria, porque na prática o que a gente tem visto ultimamente parece mais um cabo de guerra. Cada lado estica a corda, testa os limites do seu poder. E essa tensão toda explodiu, ou pelo menos ficou muito mais evidente, depois das ações recentes de ambos os lados, principalmente no rescaldo dos ataques de 8 de janeiro de 2023. E é exatamente no meio desse clima tenso, desse cabo de guerra institucional, que entra em cena o nosso protagonista, o tal projeto de lei conhecido como PL da dosimetria. Ok, dosimetria da pena. O nome soa super técnico, né? Mas a ideia é até simples. Pensa assim, é um método, a receita, que um juiz segue para calcular o tempo final de uma pena de prisão. Ele pega os vários crimes, pesa os fatores e chega a um número. É, no fundo, a matemática da sentença. E a coisa andou rápido. Numa sessão que foi até tarde da noite, no dia 10 de dezembro de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto. O placar foi de 291 a 148. Dali, a proposta foi direto para o Senado. Mas, claro, a aprovação na Câmara foi só o começo da controvérsia. Tá, mas então o que é que muda na prática? Qual é o ponto central de toda essa discussão? É o seguinte. Hoje, a regra é clara. Se uma pessoa é condenada por vários crimes contra o Estado, tudo no mesmo contexto, pensar nos envolvidos no 8 de janeiro, por exemplo. As penas de cada crime são somadas. A proposta nova vira essa lógica de cabeça para baixo. Em vez de somar, ela diz que só vale a pena do crime mais grave. Ou seja, na prática, a soma das penas deixa de existir para esses casos. E é claro que uma mudança tão grande assim, na matemática da justiça, ia gerar debate. E gerou. Na verdade, criou duas visões, duas narrativas completamente diferentes sobre qual é a real intenção por trás desse projeto. De um lado estão os defensores. O relator do projeto, por exemplo, o Paulinho da Força, argumenta que isso é basicamente uma correção técnica. A ideia, segundo eles, é criar um critério mais justo e adequado para a situação específica dos réus do 8 de janeiro, que foi um evento muito particular. Só que, do outro lado da rua, a conversa é outra, completamente diferente. Para os críticos, não tem nada de técnico aqui, é uma manobra política, uma anistia disfarçada, feita sob medida para beneficiar os condenados pelos atos golpistas. E o grito dos manifestantes, que foram para as ruas no dia 14 de dezembro, era um só: sem anistia para golpistas. Mas olha que interessante, a história fica ainda mais complexa, porque o que parecia ser um projeto de lei com um alvo bem específico pode acabar tendo um efeito cascata, um efeito colateral totalmente inesperado e com um alcance muito, mas muito maior. E qual é o problema? Vários especialistas em direito penal estão a soar o alarme. Eles dizem que o texto do projeto é muito amplo, muito genérico. Ele não diz isto só vale para crimes contra o Estado. Não, ele acaba por mexer nas regras gerais da lei de execução penal. Ou seja, pode mudar como as penas progridem para todo mundo. E aqui dá para ver o impacto disso de forma bem clara.
A regra de progressão, que é o tempo que alguém precisa cumprir antes de poder pedir um regime mais brando, muda bastante. Por exemplo, para crimes não violentos e para roubo, o tempo para progressão cairia. Ou seja, mesmo que a intenção declarada fosse uma coisa, o resultado prático poderia ser a redução do tempo de prisão para vários criminosos comuns. Como disse um especialista, seria um afrouxamento relevante do sistema atual. Bom, a gente viu que o projeto foi aprovado na Câmara, mas isso foi só o primeiro round. A luta está longe, bem longe de acabar. O futuro desse projeto de lei ainda é uma grande, grande interrogação. E que caminho é esse? É um percurso cheio de obstáculos. Primeiro, o Senado. Depois vai para a mesa do presidente Lula, que pode aprovar ou vetar. Se ele vetar, a bola volta para o Congresso, que pode derrubar o veto. E não importa o que aconteça, no final de tudo, a lei quase certamente vai parar onde? No Supremo Tribunal Federal, o mesmo STF que parece ser o alvo do desafio. O que fica claro é que este projeto é muito mais do que um simples texto de lei. Ele é uma jogada, uma peça importante num jogo de xadrez de altíssimo risco pelo poder em Brasília. E isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental, na verdade. Quando as leis começam a ser usadas como armas numa batalha política, quem é que fica para guardar as regras do jogo? Quem, no final das contas, guarda a própria democracia?